Começamos. Boa noite, pessoal que veio ver o debate aqui sobre o ocultamento divino. Meu nome é Douglas Cordari, vou ser o mediador do debate. Só para contextualizar um pouco, esse debate foi feito em decorrência de um vídeo que o Vitor postou no canal dele, Vitor Helios, refutando o argumento ateísta sobre ocultamento divino. Depois o David Ribeiro, no canal dele, fez um vídeo resposta, e mediante esse vídeo resposta, o Vitor fez um convite que o David prontamente aceitou para a gente fazer o debate aqui. Eu, como mediador, vou controlar o tempo, a gente combinou antes aqui a sequência, eles estão cientes do tempo de cada um, e eu espero e acredito, por conhecer os dois, que acho que vai ser um debate bem franco, de alto nível, sem nenhuma ofensa pessoal, e só vai engrandecer a gente aqui e o público que está acompanhando também. Então, de acordo com o combinado que a gente fez, o primeiro a ter a palavra é o David. Eu vou avisar, assim que cronometrar, ele vai ter 7 minutos para fazer a abertura dele. E o David, você começa em 3, 2, 1. Opa. Vai contar agora? Peraí, então deixa eu fechar. Então, de novo, então vamos lá. 3, 2, 1. Beleza. Bom, galera, espero que vocês estejam bem aí, né? Uma boa noite aí para todos vocês. O meu nome é David Ribeiro, tenho um canal sobre filosofia da religião, naturalismo e ativismo ateísta. E aqui, né, eu estou entrando nesse debate aqui justamente para a gente poder, né, para nós podermos agregar ainda mais, né, no quesito intelectual aí nesta noite, ok? Então, dessa maneira, nós pretendemos fazer um debate expositivo, né? Nós vamos expor aqui o argumento em si, né, e fazer uma análise crítica das premissas, e também dessa maneira, né, promover aí um incentivo para que as pessoas elas se aprofundem na literatura também, de certa maneira, e se engajem nesse tipo de argumentação e de debate, né, de embate de ideias aqui no Brasil, ok? Tendo em vista isso, vamos para o argumento em si, né, do ocultamento divino na versão Schellenbergiana de 2015, ok? O argumento de Schellenberg, ele parte da noção de uma ocultação não literal, ok? Então, diferente das noções religiosas, né, de ocultação, que são alinhadas com a teologia, né, religiosa em si, a ocultação aqui não é para ser entendido da maneira como convencionalmente é compreendido por alguns religiosos, né, de Deus estar se ocultando em alguns momentos ou coisas assim, certo? Mas sim da existência de um tipo específico de descrença, né, no mundo que serve como uma espécie de evidência, né, ou uma espécie de indício aí também, né, em algumas versões probabilísticas para a inexistência de Deus, né, de certa maneira. E aí nós podemos expor aqui o argumento do Schellenberg em premissas aqui, certo? O argumento ele tem 6 premissas e uma conclusão, né? Ou seja, 7 proposições aí no total. E nós podemos articular da seguinte maneira, né? A primeira premissa é a seguinte: se um Deus perfeitamente amoroso existe, né? Ou seja, um Deus que é todo amor também, né? Se você for um teísta clássico, então existe um Deus que está sempre aberto a um relacionamento pessoal com qualquer pessoa finita. Isto é, né, um ser, né, que realmente é perfeitamente amoroso, é um ser que teria esse tipo de abertura que o Schellenberg se refere aqui para esse relacionamento, né? E o que ele quer dizer por essa abertura, né? Aqui nós podemos citar, por exemplo, na página 41 do livro, né, do The Hiddenness Argument, né, no capítulo 2, The Main Premise, de 2015, o seguinte trecho, né? Abre aspas. Estar aberto no sentido relevante em um determinado momento significa simplesmente não estar então fechado. Significa que não por meio das próprias ações ou omissões desta pessoa, né, isto torne para o outro a quem amamos impossível participar de um relacionamento pessoal naquele momento. Ou seja, não é o caso que eu, justamente por amar outra pessoa, faço alguma ação, né, realizo alguma ação, ou então me omito de alguma coisa, né, justamente dessa questão do relacionamento, que propicie, né, que impeça, né, que essa pessoa possa se relacionar comigo, né, já que ela tem vontade de se relacionar comigo, né, já que ela tem disposição para se relacionar comigo, ok? Alternativamente, aplicando isso agora a Deus, significa que será possível para criaturas que não tornaram impossível para si mesmas, ou seja, pessoas que não são resistentes, né, por meio de sua própria resistência ao divino,
participar de um relacionamento com Deus. Se quiserem, serão capazes de fazê-lo, simplesmente tentando fazê-lo, né? Ou seja, realizando ali a tentativa. Isso não significa que tentar será fácil. Talvez o que alguém precisaria fazer para promover um relacionamento significativo com Deus muitas vezes fosse difícil. Se assim é aberto o relacionamento, Deus cuida para que nada que Deus faça deixe de fazer ou coloque o relacionamento de Deus fora do alcance de pessoas finitas no momento em questão, que elas estiverem abertas, ok? Aí tem a segunda premissa: se um Deus que está sempre aberto ao relacionamento pessoal com qualquer pessoa finita, então nenhuma pessoa finita está ou esteve em um estado de descrença não resistente em relação à proposição de que Deus existe. Isto isso aqui invoca a ideia de involuntarismo doxástico, né, que é a ideia de que as nossas crenças não são passíveis de controle direto ou indireto, né? Para vocês verificarem essa coisa, vocês podem fazer um experimento rapidamente com vocês aí, né? De certa maneira, vocês podem tentar, né, se convencer sinceramente a acreditar que a Lua, por exemplo, é feita de queijo. Vocês não vão conseguir, ok? Aí tem a premissa 3. Se um Deus perfeitamente amoroso existe, então nenhuma pessoa finita está ou esteve em um estado de descrença não resistente em relação à proposição de que Deus existe, né, com a conjunção de 1 e 2. A premissa 4. Algumas pessoas finitas estão ou estiveram de forma não resistente em um estado de descrença em relação à proposição de que Deus existe. Né? Aqui é a premissa empírica do argumento, né, que é justamente a que o Victor ele criticou, né, de certa maneira, e eu não sei se ele vai insistir nesse ponto. Premissa 5. Nenhum Deus que ama perfeitamente existe. Né, segue de 3 e 4, né? 6. Se nenhum Deus que ama perfeitamente existe, então Deus não existe. Logo, conclusão, Deus não existe, né? Da conjunção de 5 e 6, né? A premissa 5 e 6. Bom, aqui também cabe a gente falar um pouco sobre os descrentes não resistentes, né? Mas eu não sei exatamente quanto tempo eu ainda tenho, então não sei se seria o melhor momento para expor agora. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio? Eu acho que não vai dar muito bem, não. Eu passo aí o tempo pro Victor aí. Tudo bem, depois então 1 minutinho. Tá bom, vou zerar aqui o cronômetro. 1 minuto só. Victor, tudo pronto? Tá me ouvindo? Tudo pronto. Então você vai começar em 3, 2, 1. Certo, então vamos lá. Essa formalização que faz o David Ribeiro é bem interessante. Eu peguei uma formalização que eu acho que ela é um pouco mais concisa, mas enfim, de certa forma é a mesma coisa, tá? Então suponhamos que Deus é omnibenevolente. Se Deus é omnibenevolente, Deus é todo amor. E se Deus é todo amor, ele tem que estar aberto ao relacionamento pessoal com os seres humanos, ou com seres finitos, como ele diz. E, portanto, se não há o relacionamento pessoal com algum ser humano, é por resistência do humano e não de Deus, né? Chega a essa conclusão por 2, pela segunda premissa. E, no entanto, aí vem a quinta premissa, que é a premissa empírica, como disse o David Ribeiro. Existem alguns seres humanos que não têm esse relacionamento e não têm resistência, ou seja, existem descrentes não resistentes. Logo, não é o caso que Deus é omnibenevolente, certo? Então, antes de eu começar aqui exatamente nesse ataque a essa quinta premissa, como o David já entregou, eu já deixo claro, pessoal, eu sou teísta clássico, ok? Eu sou católico, e já quero deixar muito claro também que eu admito a possibilidade de eu cometer algum erro aqui, tá? Então, principalmente para os meus irmãos católicos aí, se eu cometer algum erro que contradiga de alguma forma a doutrina católica, enfim, algum erro teológico, eu peço perdão, né? Me coloco à disposição aqui para ser corrigido. Mas, enfim, sigamos então. A minha discordância vem no ponto 5, né, na quinta premissa, justamente na afirmação de que existem descrentes não resistentes, tá? E eu acho que eu percebo 3 problemas principais nessa quinta premissa, que eu acho que talvez esses problemas levam os ateus a afirmarem isso que eles afirmam, certo? Então, primeiro é que essa proposição é uma proposição não falseável, certo? Então, na definição de Karl Popper, uma definição falseável, uma definição não falseável vai ser aquela que é existencial, por exemplo. Né? Então, por exemplo, uma afirmação X existe é uma proposição não falseável. No caso, ele diz assim, há descrentes não resistentes. Então, uma proposição não falseável. Isso não acontece, proposições existenciais sobre seres contingentes são não falseáveis, certo? Se forem seres necessários como é Deus, aí é outra história, tá? Então, primeiro problema, é uma proposição não falseável. Segundo problema, ela é uma proposição de caráter positivo, tá? Então, X existe,
e além disso é falseável, ou seja, nesse sentido, o ônus da prova recai sobre os ateus, tá? Por esse duplo motivo, por ser falseável e por ter um caráter positivo. E aí entra o terceiro problema, que eu acho que complica a nossa situação, é que ela também não é uma proposição verificável, certo? Então não tem como você verificar se existe algum descrente não resistente, justamente porque a resistência é sempre íntima e subjetiva, certo? Então, geralmente uma proposição existencial ela vai ser verificável justamente constatando empiricamente a existência desse ser que se afirma como existente, mas no caso dessa proposição, ela tem um caráter íntimo e subjetivo e por isso ela não é verificável. Então é meio que um paradoxo onde há o ônus da prova por parte dos ateus, e ao mesmo tempo eles não podem verificar, provar, demonstrar essa afirmação, motivo pelo qual ambas as partes aqui devem ser comprometidas em juntamente chegar a uma conclusão conjuntamente acerca dessa questão. Né? Então também não vou ser insincero aqui com o David e falar, não, prova aí, se vira, tô caindo fora. Eu também vou trabalhar nesse raciocínio de demonstrar por que não existem descrentes não resistentes na minha posição, tá? Douglas, quanto tempo que eu tenho aí? 3 minutos. Certo. Então, já dando início aqui à minha crítica pontual, eu percebo que o principal motivo, eu acredito, que faz com que os ateus, defensores desse argumento, acreditem que existem descrentes não resistentes, por um equívoco entendimento do que é ter uma relação com Deus, certo? Do que é ter fé e do que é ter uma relação com Deus, tá? Bom, então, não sei se eu posso me aprofundar já nesse quesito, mas é o seguinte, você tem 2 cenários, basicamente, então você tem um descrente não resistente e você tem um descrente resistente, tá? O descrente, a gente tem que entender a resistência, claro, tá? E a resistência, ela pode ser entendida de 2 formas, a partir de 2 coisas possíveis que você pode resistir, tá? Primeiro vamos entender o que é a fé, para depois entender o que é resistência, tá? A fé, segundo São Tomás de Aquino, e mais ou menos concordando com o que diz o David Ribeiro, ela, de certa forma, ela é involuntariamente doxática, tá? Então você não consegue resistir de certa forma, tá? De certa forma. O São Tomás de Aquino ele vai dizer que existem 2 formas do intelecto assentir a um conhecimento, a uma verdade, que é o primeiro tipo é quando você tem a sua inteligência movida pelo objeto, né? Seja imediata ou seja imediatamente. E o segundo tipo é quando você não tem a sua inteligência movida pelo objeto, mas por alguma predisposição ou voluntariamente você assente a esse objeto, você tem ele como verdadeiro, tá? Então a fé, ela não se localiza no primeiro tipo, tá? Ela se localiza mais no segundo tipo, porém ela tem um certo aspecto do primeiro tipo e a gente vai entender isso. O aspecto do primeiro tipo é basicamente a certeza, tá? A fé envolve certeza. E o aspecto do segundo tipo é justamente a questão de que não há essa moção por parte do objeto do intelecto. Não é algo, esse movimento não é determinístico, certo? Como seria se a gente tivesse, por exemplo, a autoevidência de Deus. Tá? Então, eu discordo que a fé seja uma moção determinística. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, a definição de fé, segundo São Tomás de Aquino, ela acontece quando o intelecto ele assente a moção da vontade, que, por sua vez, é movida pela graça. Então, Deus, através da graça, move a vontade e o intelecto assente. Então, envolve, sim, esse assentimento do intelecto aquilo que a vontade movida pela graça aponta. Tá? Então, nesse sentido, existe, sim, um assentimento voluntário. Tá certo? Quanto tempo que eu tenho aí, Douglas? 5 segundos. Então, por hora é isso. Então, deixa eu zerar aqui. David, você vai ter 5 minutos de réplica, tudo bem? Beleza. Vou contar aqui, então, sua réplica começa em 3, 2, 1. Ok. Bom, antes de prosseguir aqui, né, com alguns comentários acerca dos pontos levantados pelo Victor, né, de certa maneira, eu gostaria de elucidar melhor sobre essa questão dos descrentes não resistentes, ok? E aqui, de certa maneira, né,
existe também, pelo menos na ciência cognitiva da religião, né, de certa maneira, a noção de que isso já é estabelecido como uma espécie de fato empírico, né? Isso é citado, inclusive, pela Veronica Widener, no livro de 2021, né, da série Cambridge Elements, na página 21, né? É feita uma citação, inclusive, a 2 filósofos, né, junto com, aliás, de 3 filósofos aqui, onde eles, inclusive, fala um pouquinho sobre essa coisa, né, que é o Daniel Howard Snyder e o Green, e também a Ellen de Cruz, né. Então eu vou fazer aqui uma exposição aqui da citação, né, abre aspas, Howard Snyder e Green afirmam, né, Schellenberg apela ao aumento da secularidade, especialmente nas culturas ocidentais. Qual é a probabilidade de que todas as centenas de milhões de descrentes no Ocidente secular estejam no início de sua capacidade de se relacionar pessoalmente com Deus resistentes? Muito pequena. E aí a Ellen de Cruz, né, ela, de certa maneira, ela diz o seguinte, né, na ciência cognitiva da religião, a descrença não resistente é tratada como um fato empírico, cuja ocorrência precisa ser explicada. Então existem certos descrentes, né, que realmente não parecem estar resistindo, né? Não parece dar indícios de que eles estão resistindo de alguma forma ali a essa crença, né? E aí cabe a gente também, né, fazer aqui a citação justamente das categorias, né, dos tipos de descrentes, né, que não resistentes, né, que seriam não resistentes dessa forma. E o Schellenberg, ele ilustra isso, né, lá naquele terceiro vídeo que está disponível no meu canal, de certa maneira, né? E aí os tipos de descrença são os seguintes, né? São os ex-crentes, né, de certa maneira, pessoas que tinham a crença em Deus, né, e perderam e gostariam de voltar a acreditar em que Deus existe, de certa maneira. Existem também aqueles que são os buscadores de longa vida, né, que ele se refere, que perderam que nunca tiveram a crença de que Deus existe, mas que gostariam, né, e que aparentam estar abertos para esse relacionamento. Os convertidos à religião não teísta, ou seja, pessoas que estudaram a religião, que se aprofundaram nos argumentos religiosos ali, e de certa maneira eles chegaram na conclusão de que o conceito adequado de uma religião ali se alinha com um conceito não teísta, né, seja de qualquer for, o clássico ou neoclássico. O quarto, os não teístas isolados, né, que são aqueles famosos que são alinhados, por exemplo, com os pirahãs, né, que inclusive eu cheguei a citar no meu vídeo, cheguei a deixar uma entrevista do Pedro Bial, né, com o Daniel Everett, falando um pouco mais sobre os pirahãs, né, onde o Everett, ele inclusive elucida que eles sequer tinham a noção de um Deus criador, propriamente, né, não havia uma noção de Deus criador ali na cultura deles, e, de certa forma, o que o Schellenberg se refere como aqueles grupos, né, aquelas comunidades de pessoas, né, de certa maneira, eram pré-dúvida, no período pré-dúvida, ou seja, que não tinham sequer as mínimas noções, né, os mínimos conceitos teológicos, etc., mínimos ali necessários para formar esse conceito de Deus, que poderia permitir esse relacionamento de ambas as partes, né? Bom, o Victor, ele chegou a apontar aqui sobre o caráter não falseável da coisa. Eu discordo um pouco disso, eu acho que a própria pessoa que se encontra nesse estado, ela consegue verificar por si mesma, né, de certa maneira, em primeira pessoa, que ela está passando por esse estado subjetivo, né, em primeira pessoa ali, e ela consegue, de certa forma, averiguar, né, se realmente procede isso ou não, né. Essa pessoa, ela consegue por si mesma, eu acredito, falsear essa coisa. Então, esse caráter não falseável, para mim, não parece muito adequado, né. Ele fala sobre o caráter positivo, né, que a gente afirma positivamente que existem correntemente os descrentes não resistentes, mas aí tem aquela coisa, né, que, por exemplo, como eu citei aqui na ciência cognitiva da religião, essa questão dos descrentes não resistentes é dado como um fato empírico, ok? Então eu gostaria que ele se engajasse com isso também. E eu acho que, na verdade, é o teísta que faz a afirmação categórica e universal, né, de certa maneira, ali, de que não existem, né, nenhum tipo de descrente resistente, né, não resistente ali em algum momento, né, que não houve nenhum período onde alguém não pudesse estar em um período de não resistência. Eu acho que, na verdade, eles que fazem a afirmação universal, né, que é realmente muito difícil de substanciar. Tempo. E aqui a questão da falta de compreensão do relacionamento. Acabou? Deu tempo aqui. Isso. Olha só, pessoal, antes de passar a palavra para o Vitor,
Vi no chat que alguém sugeriu que eu pontuasse o tempo na metade ou quando voltasse 1 minuto. Como a gente não combinou isso previamente, vocês preferem? A gente segue quando eu digo o tempo só quando vocês perguntam? Eu acho que é interessante na metade. O que você acha, David? Na metade da fala, avisar. Eu acho que quando tiver, tipo, faltando 1 minuto, alguma coisa assim, aí avisar é uma boa. Posso falar na metade 1 minuto, pode ser? Eu acho que o problema é que interrompe um pouco o raciocínio, né? Pode ser faltando 1 minuto, então, Douglas. Tá, 1 minuto. Beleza, então agora, Vitor, você vai ter 5 minutos de réplica, tá? Você certo. Começa em 3, 2, 1. Tá, então primeiro... Vocês estão me ouvindo, né? Tá. Então, primeiro de tudo, a questão que ele falou que a fé é um ato empírico, né? Então você consegue perceber empiricamente a proposição de que não existem descrentes não resistentes. Você consegue perceber olhando para uma pessoa não resistente, por exemplo, né? Isso tem um erro muito básico, porque a fé em si ela é um ato interior, tá? O próprio São Tomás de Aquino, por exemplo, ele separa o ato interior da fé e o ato exterior, né? E a doutrina católica também separa. O ato interior é justamente essa relação com Deus. O ato exterior é quando você, mediante sacramentos, mediante a oração, você externa essa fé interior, tá? Então a fé propriamente dita, ela é interior, e o exterior é só uma manifestação dessa fé, mas que, no entanto, uma fé interior ela pode ser perfeitamente não manifestada, tá? E a mesma coisa, a resistência interior, ela pode ser não manifestada. Isso é perfeitamente possível. Você pode sair falando por aí que você está completamente aberto à conversão, que você está aberto a isso, no entanto, você pode estar mentindo, tá? Então, eu discordo profundamente de que isso é perceptível empiricamente, tá? Primeiro ponto. E segundo ponto, ele falou que não é falseável. Ele falou, na verdade, que não é falseável justamente por isso, né? Quer dizer, que é falseável justamente por isso, perdão. Tá? Então eu discordo desse ponto. Ele falou que a gente que tem o ônus da prova por ser uma afirmação universal de que todos os descrentes são resistentes. Tá? Na verdade, a universalidade de uma afirmação não implica em ônus da prova necessariamente, né? Mas o próprio argumento ateu que diz que não há descrentes, quer dizer, que há descrentes não resistentes, essa sim é uma afirmação existencial, tá? Positiva, e por isso que o ônus da prova recai sobre os ateus nesse aspecto. A universalidade não tem nada a ver com o ônus da prova. Mas, enfim, como eu já disse, estou comprometido a tentar entender esse assunto junto com você. Em relação à resistência, já vamos indo para essa questão, então. Então, você tem a resistência à graça e a resistência ao receber a graça. Tá? Então, tem primeiro essa distinção. Por que eu digo da graça? Eu sei que isso é dogma católico, mas eu entendo que por vias naturais você consegue perceber a necessidade da graça. Tá? A graça ela é um dom divino que é plantado em nós, tá? Sem o qual a gente não conseguiria desenvolver uma relação com Deus. Por que isso é perceptível naturalmente por vias racionais? Justamente porque Deus é infinitamente superior a nós, tá? Então, sem ele, entre aspas, se dobrar, a gente não conseguiria se relacionar com ele. Então, a graça, seja com esse nome, seja com outro, é necessária, tá? É preciso que Deus queira, é preciso que Deus tenha essa disposição para que a gente possa se relacionar com ele. Primeiro ponto, tá? Agora, em relação à resistência, você tem a resistência a partir do momento em que você recebe a graça e você tem a resistência quando você ainda não recebeu a graça. Vamos entender essas duas resistências. Então, quando você recebeu a graça e você tem resistência, como que ela funciona? Tá? Então, como eu disse, Deus ele vai mover a vontade mediante a graça de forma não determinística e a fé o intelecto ele vai assentir essa movimentação, tá? Então, exatamente nesse momento de assentir que pode existir a resistência, tá? Então, se você recebeu a graça, Deus está movendo a sua vontade. Agora, com a sua vontade sendo movida por Deus, você não assente, você está resistindo à graça, você está resistindo a Deus, certo? Então, isso é quando você já recebeu a graça. Agora, quando você não recebeu a graça, como que funciona? Existem algumas formas de você receber a graça, tá? Seja por sacramento, seja a chamada o batismo de sangue, né? Isso dentro do âmbito católico, é claro. Ou seja, o chamado batismo de desejo, tá? Que também pode ser entendido de formas naturais, que é basicamente quando você tem a disposição para a fé, certo? Quando você tem a abertura. Vitor. Tá bom. Quando você tem a abertura para o relacionamento com Deus, tá? Então, quando você não tem essa abertura para o relacionamento com Deus, você não tem a possibilidade de se relacionar com Ele justamente porque você não recebe a graça. Tá? Então,
pontuando já, são esses dois pontos. Você pode ter existência quando você recebe a graça, na hora de assentir a tua vontade, e anteriormente, quando você não tem essa abertura para receber a graça. Essas são as duas formas de existência, não vou conseguir dar continuidade por falta de tempo. Tudo bem, deixa eu zerar o cronômetro aqui então. David, você tem a primeira tréplica, mais 5 minutos para você, tudo bem? Beleza. Vou contar, você começa em 3, 2, 1. Beleza. Bom, eu gostaria de mirar aqui no ponto que ele falou sobre a fé, né? E aqui eu gostaria de falar sobre a questão do que eu quero me referir aqui, né? Eu estou me referindo mais especificamente à crença em si, né? A crença, o que é chamado, né, até por um apologeta, né, dos Estados Unidos, o Michael Jones, de espécie de conhecimento proposicional acerca da existência desse Deus, né, de certa maneira, que é o teísmo cognitivamente robusto, que eu citei lá, inclusive, na minha resposta ao Victor, né, de certa maneira. O que eu quero me referir aqui não é a fé propriamente, mas sim essa necessidade desse componente específico da crença para que esse relacionamento pessoal, né, entre essa pessoa finita, né, que está nessa abertura, e Deus, ela necessite, né, essa coisa necessite. O Victor, ele parece que ele não quis se engajar muito com a questão dos pirahãs, né, eu gostaria que ele comentasse um pouco sobre a questão dos pirahãs. Eu gostaria também de saber se ele chegou a ver a entrevista do Pedro Bial lá com o Daniel Everett, que eu deixei na descrição. Seria interessante ele desenvolver um pouco mais aí acerca desse ponto, né? E, de certa maneira, eu gostaria de saber como, né, que ele lida com essa questão de tipo, a revelação em si, né? A revelação em si, ela propiciar ali, de certa maneira, o surgimento e a emergência, né, daquele conceito específico de Deus, ou que poderia propiciar o conhecimento acerca do Deus em questão, a partir de um cenário onde essa pessoa sequer tem noções mínimas acerca da coisa em questão. Eu gostaria de saber como que isso é possível, né, como é que essa pessoa conseguiria pegar aqueles fenômenos religiosos e, de fato, aquelas experiências religiosas ou coisas assim, ou que, de fato, ele pudesse, né, receber, por exemplo, essa questão da graça, né, do dom da graça, esse tipo de coisa, ele pudesse associar isso, né, de certa maneira, mentalmente, à noção desse Deus específico que ele defende do teísmo clássico. Eu gostaria que ele fizesse esse paralelo entre as duas coisas e como que isso seria possível, né, que sem os arcabouços mínimos, sem as noções mínimas ali teológicas para que essa pessoa pudesse ter essa coisa, entendeu? Ter esse relacionamento com Deus, de certa maneira. Bom, ele falou sobre essa questão da graça específica, né, que existe ali uma moção, né, promovida ali por Deus, ou algo assim, né, pelo que eu entendi. E eu penso o seguinte: ok, tudo bem, eu posso aceitar isso, mas se essa graça, né, ela é concedida por Deus, Deus não seria justo o suficiente para conceder essa graça justamente para aqueles que não se encontram nesse estado de resistência, né? E como eu citei antes, né, a descrença não resistente, ela é tratada, né, na ciência cognitiva da religião como uma espécie de fato empírico, que precisa ser explicado, ou seja, tem pessoas que se enquadram nessas categorias, né, nessas categorias citadas, né, pelo Schellenberg, de certa maneira, e isso demanda uma explicação, né. Me lembra também, de certa maneira, um vídeo do professor Daniel Gontijo, que fala também sobre a questão das causas psicológicas da descrença, né? E aí um dos fatores psicológicos que explicariam, por exemplo, esse tipo de coisa, seria justamente a questão da ausência, né, ali de um ambiente religioso onde existem práticas e noções religiosas sendo propagadas ali naquele local, entendeu? Então eu realmente vejo que eu não vejo muito sentido nessa tentativa de negar que existe pelo menos uma instância, né, de descrença não resistente. E como eu falei para ele, né, ele disse que essa proposição não é falseável, mas ela pode ser falseada, sim, através da própria pessoa. A própria pessoa que está experienciando esse estado, ela consegue ver por si mesma se de fato procede isso ou não, o que está sendo falado, entendeu? Então, minuto, assim, Davi. Realmente... Eu não sei exatamente como que ele poderia sustentar essa tese de que todas as pessoas são resistentes, né? Como eu falei, uma asserção ali categórica e universal. Eu não sei como é que ele pode provar isso,
né? Ele tem que presumir muita coisa, inclusive ele tem que meio que se colocar de uma certa forma ali no lugar das outras pessoas que podem estar passando por esse estado, e de certa maneira isso, não, ao meu ver, não é possível, sabe? Dele fazer pessoalmente, mas não significa que para a gente não poder fazer em relação aos outros, isso não possa ser feito em primeira pessoa também, de certa maneira, ok? Então, por enquanto, termino por aqui. Beleza, bem em cima do tempo, vou zerar o cronômetro aqui. Vitor, você tem a segunda tréplica, então, também mais 5 minutos, começando em 3, 2, 1. Certo, então eu anotei aqui 3 principais pontos que ele enumerou. Primeiro, a possibilidade da fé dos pagãos, né? Esse ponto em específico, e também ele enumerou já no final também, sobre, para mim, provar que todos são resistentes, de alguma forma, a Deus, tá? Isso a gente entra na mesma questão de provar que existem descrentes não resistentes. Isso acessa o âmbito subjetivo e íntimo, você não consegue provar, pelo menos não dedutivamente, com plena certeza que alguém é não resistente. Da mesma forma como você não consegue provar que todo mundo tem um grau de resistência, mas por fatores psicológicos, você percebe, como eu já disse no meu vídeo, que inclusive os crentes têm um nível de resistência, não um nível mínimo. Aí eu sei que ele vai apelar à questão da resistência não relevante, e realmente existe um certo nível de resistência que não é relevante, no sentido de que ela não é o suficiente para impedir o relacionamento com Deus, tá? Aí eu volto naquela questão de que eu acho que a asserção dele, de que existem descrentes não resistentes, se dá justamente por um falso entendimento do que é ter uma relação com Deus, e ele intui que essa pessoa que ele acha que é não resistente é descrente, quando na verdade ela não é, tá? Não é. Por que eu digo isso? Primeiro é o seguinte, a gente precisa entender como que pode se dar uma relação com Deus no caso de um pagão não converso, por exemplo, tá? Aqui pressupondo, por exemplo, que a religião católica seja verdadeira, não vou entrar nesse mérito, mas assim, suponhamos que seja a religião verdadeira instaurada por Deus na Terra, tá? Aí entra justamente a questão do batismo implícito, e é isso que eu insisto, e como é possível você ter esse relacionamento com Deus sem você precisar, por exemplo, ser um grande conhecedor de teologia católica, de você ter lido o catecismo e tudo mais, tá? Então, o pagão, um cara que vive lá numa tribo distante, que vive no meio da floresta, se ele não tem nenhum nível de resistência, ele vai sofrer o que a gente chama de batismo implícito. Ele vai receber a graça. Tá? Ele vai receber a graça através do batismo implícito. A partir daí, ele já tem a possibilidade de se relacionar com Deus. Deus já concedeu para ele essa possibilidade. Tá? Então, aí você vem a segunda etapa de resistência. Resistência à fé. Tá? A fé do pagão, como que vai se dar? Ela não vai se dar através de atos exteriores. Então ele pode perfeitamente desenvolver uma relação com esse Deus sem ter que cultuar da forma católica, por exemplo. Por quê? Porque ele está numa situação de ignorância invencível. Isso está no próprio catecismo, tá? Deus ele não pode te responsabilizar, ou melhor, ele não pode te dar culpa por algo que você não pode ser responsabilizado, entende? Então a fé do pagão, ela se dá de forma imperfeita, ele pode manifestar essa fé de forma completamente imperfeita, pode cometer diversos erros teológicos, pode não estar perfeitamente conivente com a moral católica, mas isso é por uma culpa da sua ignorância invencível, e não por culpa dele. E nesse caso, ele já vai estar tendo uma relação com Deus. Tá? Então ele já tem a possibilidade da salvação nessa situação. Entende? Esse é o ponto que eu insisto tanto, porque ao perceber que você tem um pagão que está distante, e que, no entanto, ele não faz a abstinência de carne toda sexta-feira, e que ele não vai na missa todo domingo, eu percebo que o David Ribeiro e esses ateus, eles já estão intuindo, então, que eles não estão tendo uma relação com Deus. E, pelo contrário, é perfeitamente possível que ele esteja. Tá? Então, eu insisto nessa questão de que não tem como você saber nem se existe resistência e nem se ele está tendo essa relação com Deus. Perfeitamente não tem como você saber. Você tem indícios, né? Você pode fazer uma dedução através dos efeitos, mas nunca chegar a uma conclusão categórica de se ele está tendo isso ou não. Tem quanto tempo aí, Douglas? 1 minuto e 10. Tá. Então, ele perguntou também um momento se Deus não é justo o suficiente para conceder a graça a todo mundo que não tem resistência. Perfeitamente. Perfeitamente ele é. Não só ele é, como ele o faz. Tá? Isso está no próprio catecismo católico. O batismo implícito é justamente esse processo em que Deus
fornece a graça para pessoas que não têm conhecimento da teologia complexíssima que é a teologia católica. Tá? Então, você não ter o conhecimento suficiente de uma teologia não significa que você não está tendo uma relação com Deus. A minha fé, eu não tenho muito conhecimento sobre teologia sagrada, por exemplo, e, no entanto, eu sou católico, e, no entanto, eu tenho uma relação, em algum grau, com Deus. Tá? Não preciso conhecer toda a doutrina católica para poder ter uma relação com ele, justamente porque Deus é uma pessoa, e não um conceito como trata o David Ribeiro. Tá? Esse é o grande ponto que eu insisto, que ele também falou no outro vídeo, e eu já falei para ele que Deus não é um conceito, Deus é uma pessoa. Enquanto você tratar Deus como um conceito, você vai achar que quem não compreende, intelige perfeitamente esse conceito não está se relacionando com ele, o que é falso, o que é perfeitamente falso. Tempo. Finalizamos aqui, então, as etapas de tréplicas. Agora a gente entra num outro momento do debate, onde haverá o exame cruzado. O Vitor vai ter a palavra, o David vai ter a palavra, ele vai ter 7 minutos para poder expor suas ideias e seus argumentos. Pode colocar a câmera dele junto com a minha, eu acho que por causa que aqui no exame cruzado é interessante ter essa... Peraí, como que eu faço isso? Aí, acho que assim tá bom. Pode ser assim, então? Pode ser assim também. Certo. Pode ser assim. Tá. Beleza, então, nesse momento o exame cruzado, o David vai ter a palavra primeiro por 7 minutos. Sim, só para explicar para a galera como é que funciona, para eles não acharem que a gente está sendo rude, né? No exame cruzado, galera, a gente vai fazer o seguinte, né? Porque aqui não está acostumado com isso. A gente uma pessoa vai ter o controle da coisa toda, né? Enquanto o tempo vai rolando, e ela vai poder interromper o raciocínio do outro quando ele perceber que o outro está fugindo do ponto, entendeu? É justamente isso, esse é o exame cruzado. Então, aí depois vai inverter, tipo, primeiro comigo, depois com o Vitor. Isso, o David vai ter 7 minutos agora, onde o Vitor, como o David falou, vai poder inserir e fazer alguns comentários quando achar pertinente. Então, eu vou fazer a pergunta e aí ele vai endereçar o ponto. Isso, e aí vou poder interromper. Pergunta? Tá. Vou dar a palavra para o David, então, em 3, 2, 1. Valendo. Ok. Victor, eu vou insistir aqui no ponto do batismo implícito. Eu gostaria de saber da sua boca, assim, do que você pensa acerca do papel do evangelismo, né, da evangelização, de você propagar a palavra de Deus, enfim, de você converter outras pessoas, se ocorre esse batismo implícito, né? Me parece, então, que o papel da evangelização ele é minado. Ok? Não me parece fazer muito sentido a noção de evangelização com essa ideia de batismo implícito, né? Eu gostaria que você respondesse aí, por favor. Aí agora eu tenho 7 minutos, é isso? Não, vai rolando o relógio, você vai... Isso. Se quiser, pode até dar uma zeradinha aí pra ele dar uma voltada um pouquinho. Aqui? Já tava contando o tempo quando... já tava contando. Tá. Já puxar na resposta. Tá bom, foi mal, eu vou incluir mais 1 minuto no fim, por causa dessa... Tá bom. Posso ir? Sim, tá, só então aumenta 1 minuto pra ele. 1 minuto, 1 minuto e meio. Tá, bora. Então vamos lá. A questão é o seguinte, do batismo implícito. Você perguntou, você disse que não é necessário a evangelização quando você tem esse conceito de batismo implícito, o que é perfeitamente falso pelo seguinte, Deus, ele quer que a gente tenha essa relação com ele, perfeitamente, mas não só isso, ele também quer que a gente conheça as verdades da fé, ele quer que a gente pratique os sacramentos, porque isso é agradável a Deus, ele quer que a gente faça abstinência de carne, tá? Então toda essa relação, não por necessidade dele, mas por necessidade nossa. Importante deixar isso claro também, tá? Então, o pagão, quando ele participa da fé e quando ele tem a oportunidade de conhecer as verdades, os mistérios da fé, ele mesmo é mais feliz e ele mesmo também acaba cumprindo melhor a vontade de Deus por conta disso. Ok. Só que agora eu gostaria de saber o seguinte, tudo bem, a gente tem essa noção aí, só que, cara, se você parar para pensar, me parece que seria melhor manter as pessoas no nível de ignorância acerca das questões teológicas do que ao invés de você propagar essa coisa. Ou então, Deus deveria se revelar ali de uma forma, ou pelo menos propiciar ali o ambiente ali para que essas ideias emergissem de forma mais completa ali para essas civilizações do que simplesmente deixar daquele estado, já que essas coisas são bens, né? Pelo que eu entendi no seu raciocínio, parece que elas são bens em si, né? Você evangelizar, você levar a palavra de Deus, você compreender a teologia de forma mais aprofundada, me parece que isso daí é um ponto meio complicado.
Tá, então você está falando basicamente, pelo que eu entendi, você disse que é melhor para o não fiel, para o pagão, se manter na ignorância. Eu não entendi por que você insistiu nesse ponto. Tipo, por que você acha que é melhor? Não é nem isso. É ou isso, ou então que todos deveriam ter, né, de certa forma, o acesso a esse mesmo background teológico que você tem, por exemplo. Todos. E Tá, não somente você, assim, ou algumas pessoas seletas, já que isso daí seria um bem, pelo que eu entendi no seu raciocínio. Entendi. Então você está derivando isso da premissa de que Deus é onibenevolente, certo? A questão é a seguinte, o bem terreno, ele vai ser sempre limitado e vai ter suas limitações. O que Deus quer maximamente com a sua onibenevolência é justamente a beatitude eterna, chamada a salvação, né, quando você, depois da vida, vai para o paraíso. Então, o que em última instância Deus quer de fato é isso, tá? E se ele quer outras coisas também, essas coisas se subordinam a esse bem último, que é exatamente a nossa salvação. Tá? Então, de certa forma, não só é agradável ao pagão ele praticar, ele conhecer os mistérios da fé e praticar as verdades da fé, como também é bom para ele e tem mais chance dele se salvar graças ao conhecimento da fé. Sim, mas o conhecimento acerca dessas coisas não é um componente relevante, porque assim, se ele não é um componente relevante, por que as pessoas deveriam ser evangelizadas, cara? Não entra na minha cabeça isso. Não, eu não disse que não é relevante, eu disse que é relevante. Eu não tô dizendo o que você tá dizendo, eu tô dizendo que parece que é o que é implicado pelo seu raciocínio, entendeu? Como que isso que é implicado pelo meu raciocínio, cara? Eu tô literalmente dizendo que é um bem que se subordina, não é que não é relevante. É mais agradável ao homem, principalmente, ele conhecer as verdades da fé e participar dos mistérios e praticar o culto a Deus é mais agradável a ele, claro. Mas o mais importante é a salvação, entende? E essa salvação ela pode se dar das duas formas, apesar desta ser melhor. Esse é o ponto. Mas apesar desta ser melhor, e por que não faz da forma melhor? Para todos, igualmente. E não simplesmente essa acepção de coisas onde tem uns que têm mais conhecimento da coisa, que podem praticar de uma forma, e os outros podem praticar de outra forma, de maneira dispara entre as duas coisas. Mas eu invirto a pergunta, por que é necessário que seja igual a todo mundo? Bom, me parece que me parece ser uma coisa mais justa. Okay? Não, não me parece. Por que você acha que não? Primeiro que porque parece que alguns vão ter mais esforço e vão ter um acesso a certas coisas que vão propiciar uma adequação dos comportamentos, etc., de forma melhor do que os outros grupos. Alguns vão ter mais esforços e vão atingir bens maiores. Mas aí é de uma forma desigual, cara. Parece que tá sendo feito de uma forma injusta. Parece que é tipo entretenimento de Deus, sabe? Deus tá brincando com a coisa. Parece que Deus tá fazendo puppet toy ali, sei lá, alguma coisa assim. Pelo fato de existir uma desigualdade entre os seres humanos, é isso que você tá dizendo. Isso, desigualdade na tratativa entre os dois ali. Uns têm acesso a um conceito, a um background teológico mais aprofundado, outros não têm acesso a esse background, mas no final todos vão receber ali, de certa forma. Mas você percebe que isso tem a ver com as impossibilidades materiais. Ou seja, não é culpa de Deus, não é que Deus que foi lá e colocou o sujeito nessa situação de ignorância. Isso é justamente por isso que Deus ele ordena que a gente evangelize. Entendi, mas eu não estou dizendo que Deus ativamente fez isso. Eu estou dizendo que Deus está sendo omisso com relação a isso. Ele permitiu, exatamente. Mas veja bem, perceba que nós, por não merecermos Deus, você não pode dizer que Deus ele tem essa obrigação diante de nós. Não estou dizendo que tem essa obrigação. Me parece que é algo mais coerente com a natureza dele do que simplesmente não. Entendeu? Tá, mas entra a questão a noção. Tá, mas entra. Já acabou? Não, falta um minuto. Tá, entra a noção, por exemplo, de justiça e bem. Você está colocando, parece que justiça e bem como coisas opostas e enfim, separadas. Não tem nada a ver. O bem ele abrange a justiça. Não, pelo contrário. Eu estou justamente unificando as duas coisas e me parece que existe uma forma melhor de se propiciar essa coisa igualmente para todos, entendeu? Você está assumindo comigo que o homem é indigno? Me parece que é isso. Você está assumindo comigo que o homem é indigno dessa benevolência divina, dessa graça divina, de justamente essa graça divina de receber instrução, de receber verdades teológicas. Você está concordando com essa premissa de como é indigno disso? Sim. Vou parar o tempo, aproveitar inclusive que a palavra estava com o Victor e agora a exposição, deixa eu zerar aqui, vai ser dele. E
Vitor, repete a pergunta, por favor, e você tem mais 7 minutos para guiar a conversa com o David respondendo em 3, 2, 1. Tá, eu perguntei pro David se ele acha que, que o homem é indigno perante Deus. Foi essa a minha pergunta. Se ele é indigno perante Deus? Isso. De acordo com a perspectiva teológica padrão, me parece que sim. A teológica padrão assim que eu vejo de teístas clássicos e até de alguns neoclássicos também. Certo. Agora, você está dizendo também que é necessário, que é uma necessidade lógica, digamos assim, da omnibenevolência divina, dele fornecer as mesmas quantidades para todo mundo, oportunidade de instrução, de conhecimento teológico. Me parece assim, que como todos são igualmente indignos, você fazer uma tratativa específica e seletiva para uns de uma forma ao invés de outra, né, para outros, me parece que isso é uma característica de um Deus seletivo e que se preocupa mais com uns do que com outros, entendeu? Me parece dessa forma. Mas eu não disse que são todos igualmente indignos ou dignos. Então, esclarece melhor aí. Qual seria a sua perspectiva acerca da coisa? Não, é muito simples. Você tem pessoas, vamos lá, é claro que o pecado é um nome essencialmente bíblico, mas vamos falar do pecado. Tem pessoas que cometem mais pecados, pessoas que cometem menos. Pessoas são mais indignas perante Deus, pessoas que são mais dignas perante Deus. Agora, eu não estou dizendo também, antes que você me acuse nesse ponto, eu não estou dizendo que o homem, que o pagão, ele necessariamente ele comete mais pecados que o cristão médio. Não estou dizendo isso. Entendi. Eu estou dizendo que não há essa igualdade de dignidade perante Deus. Mas o acesso então, é porque eu tô no seu tempo, né? Aí eu não sei se você quiser me interromper. Não, mas, pode falar. Então, mas você não acha, por exemplo, que é justamente pelas pessoas terem esse background teológico, elas não têm uma chance maior de se ajustarem aos padrões de Deus, né, aos desejos, desígnios, etc., e aos padrões estipulados ali, né, os padrões morais, etc., que vão permitir ele ter uma vida virtuosa ali, de certa maneira, do que os pagãos, que não têm noção de nada ali, eles estão jogados às traças ali e pronto, e eles podem cometer erros e coisas desse tipo. Não acha que dar esse norte para eles não seria melhor, já que seguir nessa linha de raciocínio? Entendo, tá. De novo entrou na questão. Vamos lá, ninguém é digno, certo? Ninguém é digno dessa oportunidade, ninguém é digno sequer da graça, tá? Mas enfim, Deus por amor, ele nos concede, tranquilo. Agora, partindo do fato de que ninguém é digno, tudo que vem acima disso já é benevolência divina, Agora, tem certos aspectos que são materiais, é a questão da evangelização. O sujeito que nasce distante da civilização, digamos assim, ele tem menos oportunidade de conhecer as verdades teológicas, é verdade. E não necessariamente ele é mais indigno do que aquele sujeito que vive na civilização, também é verdade. Só que isso não se deriva por um ato voluntário de Deus necessariamente. Pode se derivar, mas pode não se derivar. Tá? Isso são implicações materiais. Por isso, justamente, que Deus, por vias materiais, pede para a gente evangelizar e para conceder aos outros mais oportunidade. Mas perceba, eu até tinha arquitetado certinho um raciocínio em relação a isso, que envolve, inclusive, a questão da autoevidência divina. Tá? Então, vejamos, se não é necessário, estritamente necessário, que X... Cara, você me permite fazer uma pequena correção aqui com relação ao ocultamento? É que, na verdade, o pessoal cético, né, fala de autoevidência, mas isso tá errado, tá? O Schellenberg, ele utiliza a noção de evidência probabilificadora. E a evidência probabilificadora é uma noção que se alinha justamente com o aspecto subjetivo e pessoal ali da pessoa, né? De cada indivíduo específico. Ou seja, vai ter um determinado padrão ali de evidência, né? Que vai, de certa maneira, guiar essas pessoas, né? E às vezes a pessoa nem está muito ciente desse padrão de evidência, mas ela, nesse estado de não resistência, né, neste caso, ela seria propiciada por uma evidência proporcional ali que faria com que ela tivesse, né, essa crença, né, que ela emergisse essa crença nela na proposição de que Deus existe, entendeu? De certa maneira. E ela manteria essa proposição. Ok? Então a noção de autoevidência tá errado, tá? Não é uma coisa que o Schellenberg ele utiliza propriamente no The Hidden Arguments. Alguns colegas céticos acabaram se equivocando com esse termo, não é o termo adequado. Ok? Então não é um pressuposto do argumento em si. Mas o Schellenberg ele nega essa evidência que você falou? A existência dessa evidência? Então, não, mas ele assume, ele
pega, né, e ele ilustra a premissa, né, a possibilidade da premissa, né, ele tem a possibilidade dessa premissa de que existem descrentes nesse estado, né, de não resistência relevante ali, né, com relação a essa crença na proposição de que Deus existe. E como isso daí seria uma condição, né, para que essa pessoa ela pudesse vir a ter o relacionamento pessoal com essa divindade, etc. Então a gente, de certa maneira, ficaria aí dessa maneira por explicar aí essa questão, né? Mas ele cita aquelas 4 categorias, né, de descrentes que aparentemente seriam, né, não resistentes, né, que justamente fosse que eu citei, e aí ele prossegue no raciocínio. Tá, mas deixa eu responder então a tua questão que você levantou, tá? Então é o seguinte, em relação à omnibenevolência divina, a gente tem o seguinte, Deus sendo todo amor, ele quer o nosso máximo bem, tá? Esse é o raciocínio. E querendo o nosso máximo bem, ele tem que nos dar vias, pelo mínimo, possíveis para que a gente atinja esse máximo bem, tá? Agora, se ele não nos dá essas vias, aí a gente tem um problema. Agora, a questão é a seguinte... 1 minuto. Se Deus é omnibenevolente, ele tem que nos dar as vias necessárias. Agora a gente percebe que é possível que pessoas se salvem. Se é possível que pessoas se salvem aqui na nossa situação atual, então você não pode dizer que você quer mais evidências, que você quer mais instrução, que você quer mais alguma coisa. A gente já tem o necessário. E veja bem, esse necessário já não nos é digno. Nós já não somos dignos desse necessário. Esse é o ponto. Entende? Então... Diga. Mas você não acha que, por exemplo, o que é necessário não varia um pouco para cada pessoa? Você acha que todos se convertem da mesma forma, que se convertem, ou etc., da mesma forma? Por exemplo? Como eu disse, a conversão no sentido estrito de sou católico, me batizei no sacrifício dos sacramentos, isso é mais estrito, mas existe o batismo implícito, por exemplo. Então, o batismo implícito é uma fonte completamente natural que você consegue já ter essa conversão no sentido de se relacionar diretamente não. Se relacionar com Deus, ter a fé, mas, no entanto, sem ter os sacramentos, os atos exteriores de fé, como chama São Tomás de Aquino. Tempo. Então, agora a gente esgotou a etapa de exame cruzado e vamos seguir para as considerações finais, também seguindo a ordem. Primeiro, a palavra com o David. Ok. Bom, pessoal, sério, eu gostei bastante do debate. Eu acho que foi um debate bem elevado, assim, comparado com a maioria dos outros debates que eu cheguei a ver aqui no Brasil. Claro, tem uns debates bons aqui no Brasil, mas às vezes as pessoas acabam indo muito pelo emocional e coisas desse tipo. Eu achei que deu para dar uma analisada crítica no raciocínio de cada um aqui, uma exposição, né, no raciocínio de cada um. Eu espero que isso sirva, né, para incentivar mais pessoas a se engajarem com esse tipo de discussão, né, nesse nível mais elevado, tanto do lado ateísta como do lado ateísta, ok? A gente tem que parar com esse senso de tribalismo, né? Eu acho que esse senso de tribalismo ele é nocivo para os dois lados, tá? Eu, inclusive, tento mudar, né, às vezes a mentalidade de algumas pessoas, né, que estão do lado ateísta aqui, e eu espero que os teístas também promovam esse tipo de coisa do lado deles, né, fazer essa autocrítica, né, até internamente, assim, entre as próprias pessoas do próprio movimento e coisas desse tipo, né, do próprio grupo ali em questão, né, para que a gente possa ter um diálogo produtivo e que sirva aí para agregar bastante coisa aí para bastante pessoas, né. Eu agradeço aí o convite do Victor, como eu disse, né, é um cara muito gente boa, me tratou super bem, né. Eu espero aí que o pessoal ateísta que vem aqui no canal dele se inscreva aí no canal, acompanhe os conteúdos dele. É um rapaz bem instruído, principalmente questões de lógica, etc. E é isso, né? Eu espero que isso aqui sirva para as pessoas se interessarem mais em filosofia da religião, né? Que é um campo, né? Uma área da filosofia muito interessante, né? É muito bacana de você se aprofundar nisso. Principalmente no âmbito analítico, né? Que tem um trabalho mais pesado, principalmente do lado ateísta e naturalista ali. E é isso. Creio que seja justamente isso. Eu gostaria também de fazer uma pergunta para o Victor aqui, não sei se ele vai se sentir confortável em responder, se ele não quiser responder também tudo bem, mas eu gostaria de saber qual é a opinião dele sobre ateus como o Vinícius César, né? Porque ele anda se curando bastante no Victor Helios aí para tentar bater no Antônio Miranda, como se ele fosse mais virtuoso, né? Como se tivesse virtudes ali que o Antônio não tem, né?
e o Antônio sendo uma pessoa que está mudando bastante, né? Eu até gostaria de fazer uma possível, no futuro, talvez uma possível reconciliação aí do Victor com o Antônio, né? Eu gostaria realmente de ver eles pacíficos, discutindo civilizadamente, e não essa coisa de timinho, né? Ou de coisa pessoal. Eu compreendo que, tipo, a coisa começou, né, da parte do Miranda, infelizmente. O Miranda provavelmente está assistindo aqui, mas eu gostaria que isso se resolvesse, sabe? E é isso. Passa aí as considerações finais do Victor. Victor, também agora, considerações finais, a palavra é sua. Então é isso aí, pessoal. Eu também gostei bastante do debate, tá? Eu até esqueci de me apresentar no começo, depois eu me lembrei só depois no meio do debate que eu não me apresentei, mas enfim. Gostei bastante do debate, tá? Nunca debati assim em voz, então acabei ficando um pouco nervoso no começo realmente, mas depois fluiu bastante, acho que deu pra gente expor um pouco as nossas posições. Acho que infelizmente não deu tempo de expor tudo, tá? Realmente tanto o argumento ateísta quanto o argumento teísta em resposta ao argumento ateísta, eu acho que tem mais algumas premissas que dá para ser exploradas e tudo mais, mas é o que eu já esperava, assim, sabe? O debate por voz, ele é um debate mais incompleto, tá? Sempre fui adepto do debate por escrito mesmo, eu acho que é mais proveitoso, mas esse aqui também foi bacana, deu para a gente discutir algumas coisas, ver um pouco mais da opinião dos outros, um do outro sobre esse assunto. Em relação à sua pergunta, você perguntou o que eu acho de ateus como o Vinícius César. Cara, o Vinícius César em específico eu não conheço, né? Eu fiquei sabendo pela polêmica aí com o Miranda, mas assim, eu não sabia que ele falou de mim, eu não sabia que ele tinha falado de mim, enfim. Sim, cara, ele se ancorou em cima de você para poder criticar o Miranda. Ah, tá. Literalmente. Ele pegou seu texto lá, criticando o Miranda, né, a atitude do Miranda, e se colocou lá na posição como se ele fosse mais virtuoso. Tá, nem tava sabendo realmente disso aí. Mas então, em geral, eu acho essa atitude bem desnecessária, tanto pela parte dos teístas e católicos e cristãos aqui que estão do meu lado também. Eu acho que sempre é importante você ter esse nível de respeito, e não simplesmente por uma questão moral, né, de ele merece meu respeito, ele não merece meu respeito. A questão não é essa. Eu acho que a questão é que, se você está interessado no conhecimento, a melhor forma de você ter esse diálogo, você fazer essa exposição racional mesmo, é você manter esse nível de sobriedade, você manter esse nível de atacar pontualmente as ideias e as premissas que você discorda e provar as implicações, do que você ficar tirando sarro, escarnecendo, sabe? Acho que isso até peca contra a própria caridade cristã que nos é cobrada e, enfim, é extremamente, como posso dizer, maléfica para o debate. Então, Victor, eu tenho uma opinião que é o seguinte, né, até complementando aqui, eu tenho a seguinte opinião sobre essa questão, que você deve ajustar sua postura de acordo com aquilo que você está discutindo. Então, por exemplo, se é um cara que está atuando de forma extremamente respeitosa com você, você não precisa ter respeito com ele, né, de certa maneira. Mas assim, se é uma pessoa que ela está sendo recíproca com você, ela está te respeitando, ela está realmente sendo respeitosa ali na exposição, eu acho que não tem necessidade de você ser agressivo, de você ser debochado, né, com aquela pessoa específica. Eu tenho esse tipo de abordagem, inclusive tem uma live no meu canal, né, que é dos Os Racionais, né, onde a gente falou bastante sobre esse tipo de coisa, né. Teve algumas imposturas ali por parte de um companheiro meu ali no meio, mas, enfim, no geral ali é uma coisa interessante, né. Tem outra também sobre envenenamento do poço no meu canal, uma outra live que eu fiz, né, inclusive citando alguns canais, na época eu não conhecia o do Victor, né, eu conheci depois, gostei bastante do canal dele, mas é isso. Justamente isso. Então, acredito que é isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo que assistiu aí. Quer falar alguma coisa, Douglas? Não, agradeço a oportunidade. Foi um prazer mediar, ouvir os dois lados aí. Eu, particularmente, não tinha conhecimento sobre o tema, então acabei aprendendo um pouco. Então, agradeço. Espero que o pessoal aí do chat tenha gostado também. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu. Aproveitando aqui, agradeço também ao Douglas, né, que se prontificou para fazer a nossa mediação aqui. Peço que sigam o canal do David Ribeiro, se vocês querem conhecer melhor os argumentos ateístas, seja para refutá-los, seja para conhecê-los epistemicamente, seja para, enfim. E conheçam também a página do Douglas, tá? Poesia de Segunda, lá no Instagram, que é uma página de poesia, cara, é muito bom, posta bastante poesia, tanto dele, eu acho que você posta de outros autores também, né, Douglas? Ou não, só sua? Mais nos stories, mas no feed são só minhas mesmo. Entendi. Então é isso. Acompanho o canal do David e a página do Douglas. Obrigado. Agradeço a todo mundo aí, pessoal. Então é isso. Até logo.